Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Agora em um novo dia, às quartas-feiras, 6h30, horário dos Estados Unidos, e 20h30, horário do Brasil, nós vamos continuar nossa série de estudos Minha Identidade em Cristo. E durante essas semanas, nosso objetivo tem sido apreender, compreender melhor e colocar em prática o que significa encontrar e definir a nossa identidade e nossa relação com Cristo. Há algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa informal na internet, tentando entender ou tentando descobrir o que as pessoas responderiam, como elas completariam a frase "minha vida é". E eu fiquei surpreso de encontrar várias respostas, e aqui são algumas das respostas que eu encontrei. Sem sentido, monótona, sem valor, o que eu quiser, e aí tem a qualificação, às vezes, não o que pensei que seria, curta. Outra versão que eu encontrei muito é passando muito rápido. E aí encontrei mais uma interessante, pode até melhorar, mas depois piora tudo de novo. Infelizmente, essas descrições pessimistas do que se trata a vida representam mais do que o desabafo desesperado de alguns indivíduos socialmente desajustados ou mentalmente perturbados. Essas são descrições realistas do que a existência humana se tornou sobre as terríveis consequências da queda. De fato, muitos séculos atrás, um frustrado rei Salomão descreveu a vida em termos bastante semelhantes a dessas pessoas desconhecidas que eu encontrei na internet, quando ele diz em Eclesiastes 1:2, nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Mas louvado seja Deus que há mais na vida do que essas descrições podem retratar. Há uma vida nova e significativa que você e eu podemos experimentar. De fato, cristãos genuínos podem e devem sempre terminar a frase "minha vida é" com uma palavra: Cristo. Em outras palavras, Cristo é a minha vida. Se você é cristão genuíno, verdadeiramente, essa é uma verdade absoluta e inexorável. Cristo é a vida de todo aquele que se considera ou que compreende o que significa ser cristão. De fato, eu já falei isso anteriormente, ser cristão não significa assinar uma declaração doutrinária de uma igreja, não significa fazer certos rituais, não significa deixar de fazer certas coisas que são pecaminosas. Ser cristão significa estar em uma relação pessoal, íntima, vital e eterna com a segunda pessoa da Trindade, Jesus feito homem. Cristo é a minha vida, e se você é um cristão verdadeiro, Cristo é a sua vida. Minha vida é Cristo, sua vida é Cristo. À medida em que nós continuamos a tentar entender melhor nossa identidade em Cristo, devemos reconhecer a verdade essencial de que, como cristãos, estamos tão intimamente ligados a Cristo e somos tão radicalmente dependentes dele, que podemos e devemos, como disse anteriormente, realmente afirmar com toda confiança que Cristo é a nossa vida. Quando eu penso nessa realidade, ou quando eu busco a palavra para entender melhor essa realidade de que Cristo é a nossa vida, me vem à mente algumas implicações, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje pelo menos 3 implicações dessa realidade de que Cristo é a nossa vida. Número 1. Pelo fato de Cristo ser a nossa vida, a mais básica implicação, a mais essencial, a mais fundamental é que Cristo é a fonte da minha vida.
A minha vida, e aqui nós estamos falando da vida, especialmente nossa vida espiritual, ela tem a sua fonte em Cristo, em quem Ele é e o que Ele realizou por nós. Algumas semanas atrás, nós começamos a olhar a nossa identidade em Cristo nas Escrituras de uma forma tanto quanto negativa, podemos dizer assim, quando nós olhamos para quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. E nós enfatizamos o versículo 1, na realidade, nós enfatizamos versículos 1 a 3 de Efésios capítulo 2, mas eu gostaria de chamar a atenção hoje de vocês para o versículo 1 de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1, e depois nós vamos pular para os versículos 4 e 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é uma verdade que se aplica a todo ser humano. O Senhor Deus, ao criar a humanidade na figura, na pessoa de Adão e Eva, lhes determinou uma única restrição. Uma restrição que iria provar a disposição do ser humano, na pessoa de Adão e Eva, de continuar em obediência e desejoso de ter um relacionamento com Deus. E Deus disse, vocês podem comer de todas as frutas que há no jardim, mas a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Nós conhecemos o resto da história, Gênesis capítulo 3. Eles escolheram seu próprio caminho, seu próprio rumo, ignoraram a vontade de Deus, ignoraram o seu relacionamento íntimo pessoal com Deus, comeram do fruto em desobediência, e o resultado é que a partir daquele momento todo o ser humano nasce morto, fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verdade universal, inexorável. Mas a palavra de Deus é repleta de boas novas. De fato, o evangelho que nós cremos e nós pregamos, a própria palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E nos versículos 4 e 5 nós encontramos a intervenção divina na realidade de morte espiritual em que a humanidade vive. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, esses versículos declaram claramente que a fonte da nossa vida é Jesus Cristo. Ele nos deu vida com Cristo. Nós passamos dessa condição de mortos por causa de nossas transgressões e pecados para uma condição de vida e vida com Deus, porque nós recebemos uma infusão de vida em nós. E essa infusão de vida vem do nosso relacionamento com Cristo. Então, nós não recebemos a nossa vida de Cristo, nós recebemos a nossa vida com Cristo. Nós recebemos a nossa vida por causa da nossa união com Cristo pela fé, quando nós o recebemos como Salvador e Senhor. Na linguagem de Romanos capítulo 6, 3 e 4, usando a metáfora de batismo, diz que nós fomos sepultados, nós fomos mortos com Cristo, nós fomos sepultados e nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Então, nós que estávamos mortos em transgressões e pecados, hoje podemos afirmar que estamos vivos e temos vida, e a nossa vida é com Cristo, porque Cristo é a fonte da nossa vida. Mas também, o fato de nós estarmos identificados com Cristo e Cristo ser a nossa vida, não somente Ele é a fonte da nossa vida, mas Ele também é a substância da nossa vida. Cristo é a substância da minha vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus Cristo não é simplesmente a fonte da qual nós recebemos a vida. Ele é a substância da vida espiritual. Não apenas nós recebemos algo dele, nós o recebemos, ou recebemos a ele.
E assim passamos a viver nessa unidade com Cristo. A Strong, um comentarista de muito tempo atrás, descreve assim a nossa relação com Cristo. Ele diz: Cristo e o crente têm a mesma vida. Pensem que coisa profunda e que traz tremendo encorajamento para as nossas vidas, pensar que eu e você e Cristo temos a mesma vida, nós compartilhamos a mesma vida. Ele diz: eles não são apenas separadas, eles não são apenas, deixa eu começar de novo. Cristo e o crente têm a mesma vida. Eles não são pessoas separadas, ligadas apenas por algum vínculo temporário de amizade. Eles estão unidos por um laço tão próximo e indissolúvel, como se o mesmo sangue corresse em suas veias. E nós poderíamos até reivindicar o fato de que sim, isso é verdade, porque nós temos vida e a nossa vida foi possível por causa do derramamento do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, pagando pelos nossos pecados na cruz. Então, Cristo não é apenas a nossa fonte de vida, Ele é a substância, a essência da nossa vida. Nós estamos unidos com Ele. E essa é a verdade de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, referindo-se à mesma dinâmica, à mesma ideia que eu já mencionei anteriormente, que nós encontramos em Romanos 6, 3 e 4. Eu fui crucificado com Cristo, ou seja, eu fui identificado com Cristo na sua morte. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebam que há um progresso aqui em relação à nossa relação com Cristo. Quando nós pensamos em Efésios 1:5, ele nos deu vida com Cristo, e aqui ele diz que Cristo vive em mim, eu já não vivo mais. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Cristo é a fonte da minha vida, porque é através de quem Ele é e do que Ele fez que é possível essa infusão de vida em nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Cristo também é a substância, a verdadeira essência da minha vida, hoje e para sempre. Porque nós somos crucificados com Ele, já não vivemos nós mesmos, mas Cristo vive em mim. E é Ele que, vivendo em mim, representa a essência, a substância da minha vida. Mas há uma outra implicação. Essas duas primeiras implicações, Cristo é a fonte da minha vida, Cristo é a substância da minha vida, são elementos são consequência de nós colocarmos nossa fé em Cristo para a salvação. No momento em que você compreende a sua pecaminosidade, compreende a sua total incapacidade de mudar essa realidade, você coloca toda a sua confiança em quem Jesus Cristo é, como nós vimos na semana passada, e o que Ele fez, essa é uma realidade que imediatamente passa a ser sua. A terceira implicação envolve a nossa volição. A terceira implicação envolve uma escolha constante nas nossas vidas. E essa terceira implicação é que Cristo, aquele que é a fonte e a substância da nossa vida, deve ser, por escolha, por vontade, a razão da minha vida. Vejam só Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Esse é um testemunho pessoal do apóstolo Paulo aos Filipenses e eu acho que eu já mencionei isso, se não vou mencionar agora, que há muito nas epístolas paulinas que são expressões da própria caminhada do apóstolo Paulo, são testemunhos pessoais dele. E esses testemunhos pessoais são extremamente encorajadores porque demonstram que aquela realidade é possível na vida de um cristão como eu e você. Filipenses 1, 20 e 21. Ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, esse é o desejo mais
profundo do coração do apóstolo Paulo, que Cristo em qualquer e em toda circunstância da sua vida seja engrandecido no seu viver. E aí aquele versículo que muitos de nós conhecemos e que conhecemos de cor, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Evidentemente, se Cristo é e Ele é a fonte da minha vida, e se Ele é e Ele é a substância ou a essência da minha vida, a decisão mais sábia para cada um de nós é estabelecer Cristo como a razão primária, a razão primeira, a razão final da nossa vida. Outro versículo que fala dessa realidade é Romanos capítulo 14, versículos 7 a 9. Romanos 14, versículos 7 a 9. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. A ideia central desse versículo não difere em nada de Filipenses 1, 20 e 21. A ideia aqui é que a nossa vida inteira deve girar em torno do Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser a razão da nossa vida, o foco, o alvo. Agradar a Ele e crescer em nosso relacionamento com Ele deve ocupar a prioridade número 1 da nossa vida. E é claro, essa conclusão é lógica quando nós apreendemos e cremos firmemente naquelas duas primeiras implicações, que Cristo é a nossa vida, Cristo é a minha vida, porque Ele é a fonte e a substância ou essência da minha vida. Então não há outra maneira de viver a vida cristã de uma forma vitoriosa e que traga honra e glória ao Senhor, a não ser colocar o Senhor Jesus Cristo como a razão primeira da nossa vida. De tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que fazemos, das nossas escolhas, dos nossos recursos, dos nossos dons e talentos, dos nossos relacionamentos. Enfim, fazer de Cristo aquilo que por direito Ele o é, a razão da minha vida. Eu imagino que alguns de vocês, mesmo conhecendo o Senhor Jesus Cristo como Salvador, tem passado por momentos que você sente a vida sem sentido, monótona, sem valor. Não aquilo que você esperava, curta. Melhora, mas depois volta a piorar, como nós vimos no início. E o único antídoto para esses sentimentos de inferioridade ou de falta de sentido é nós voltarmos para o fundamento da palavra de Deus e entendermos de uma forma absolutamente clara que a minha identidade está calcada em Cristo, porque Ele é a minha vida, a fonte, a substância e também a razão da minha vida. Que Deus possa abençoar vocês ricamente hoje, que essa realidade de Cristo como a sua vida seja apreendida de tal forma que transforme a sua vida, transforme as suas expectativas e faça com que você tenha confiança de que a sua vida está plenamente segura e que você pode encontrar total satisfação naquele que é a sua vida, naquele que é a fonte, a substância e a razão da sua vida. Que Deus abençoe vocês ricamente hoje à noite. Eu espero revê-los na próxima quarta-feira, já pela terceira semana em nosso novo dia. E, como sempre, meu pedido que você faça comentários, que você mande perguntas e que você nos deixe saber que você assistiu, que você desfrutou desse estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente.